Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Hoje estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo da Escola Dominical, onde estamos entrando na nossa 14ª lição. E hoje estaremos estudando o livro de 2 Coríntios. Antes de tudo, irmãos, vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua presença e de podermos aprender de Ti, Senhor Deus. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, estar aprendendo juntos da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo nós te agradecemos. Amém. Então, irmãos, nós hoje estaremos estudando o livro de 2 Coríntios. Na lição passada, estudamos 1 Coríntios, onde tivemos um estudo muito aprofundado aí sobre 1 Coríntios, né? Tem que elogiar porque foi dado pela minha esposa. Então, irmãos, vamos lá. A nossa lição, ela tem um alvo, né? Que são sentimentos que nós devemos desenvolver durante o estudo da nossa lição. O que a lição ela tem por objetivo, né? O que nós devemos saber? É entender as circunstâncias e necessidades que levaram Paulo a escrever 2 Coríntios. Sentir, demonstrar a humildade para reconhecer a importância de Jesus em nossa vida. E agir, ser cuidadoso para que o ego não seja maior que a presença de Jesus na vida. São o que nós devemos saber, o que nós podemos sentir e como agir. Com um tom bastante pessoal, 2 Coríntios é apontada como uma autobiografia de Paulo. Paulo coloca ali sentimentos, reações e relacionamento dele com Deus. Ele dá um tom muito pessoal, ele revela a mente e o coração do apóstolo dos gentios. A epístola é uma mistura de sentimentos, alegria pelo ministério, sofrimento no desenvolver da obra evangelística e tristeza pela desconformidade da igreja em relação ao seu apostolado. 2 Coríntios contém menos ensino sistemático e mais expressões pessoais. Por isso, a epístola não possui estrutura tão clara como 1 Coríntios. Mas nenhuma outra epístola permite uma visão tão clara da carreira de Paulo quanto 2 Coríntios. Isto porque Paulo, ele coloca um tom pessoal, ele revela o seu íntimo com Deus nesta carta. Nós temos agora algumas informações básicas sobre o livro de 2 Coríntios. Ele faz parte das epístolas paulinas eclesiásticas do grupo, né? O autor, quem escreveu, foi Paulo. A data entre 56 e 57 depois de Cristo. Alguns estudiosos colocam como 55 a 57. O local onde a carta foi escrita foi na Macedônia. E o alvo da carta era para os cristãos em Corinto. Nós temos como versículo-chave 2 Coríntios 3, 5 e 6. A expressão-chave é defesa apostolar. Nós veremos mais à frente por que essa expressão defesa apostolar. Quando Paulo deixou Corinto, irmãos, ele deixou para trás uma igreja forte, uma igreja que florescia e que dava frutos. Mas logo depois que ele escreveu 1 Coríntios, houve uma revolta em Éfeso e em oposição aos ensinamentos de Paulo, né? Então Paulo saiu de Éfeso para a Macedônia e parece que foi lá que ele escreveu essa carta de 2 Coríntios, né? Alguns meses após ter escrito 1 Coríntios. Mas não demorou para que os opositores de Paulo chegassem a Corinto questionando a sua integridade e autoridade como apóstolo. E os coríntios se deixaram influenciar e enganar por esses opositores de Paulo. Por isso, Paulo escreveu essa carta de 2 aos Coríntios para que firmasse a fé desses irmãos, né? Paulo, então, escreve 2 Coríntios durante a sua terceira viagem missionária
e faz referências à consolação, pois ele sabia, por experiência própria, que Deus consola em relação a todas as nossas dificuldades, né? Aí nós temos uma divisão do livro de 2 Coríntios, né? Nós podemos dividir aí basicamente nessas três partes. Em 2 Coríntios, de 1 a 7, Paulo faz a defesa do seu ministério, né? Paulo escreve à igreja de Corinto, nesta parte da carta, lembrando e mostrando para a igreja dos Coríntios como o seu ministério se formou, como ele se firmou e como ele se fundamentou, né? Em 2 Coríntios, de 8 a 9, a oferta para os cristãos em Jerusalém. Paulo exorta os coríntios a mostrar o genuíno arrependimento pela quebra do relacionamento com ele por meio das ofertas destinadas à igreja de Jerusalém. E ele faz até uma certa provocação citando os macedônios, né? Em 2 Coríntios, de 10 a 13, Paulo faz a sua defesa contra os falsos apóstolos, né? Paulo, ele escreve aos coríntios falando que ele tinha autoridade para escrever e para ser ousado, porém ele usava essa autoridade para edificar a igreja. 2 Coríntios, em uma sentença. Paulo defende sua autoridade apostolar em face aos questionamentos da igreja de Corinto. As circunstâncias em que a carta foi escrita. 2 Coríntios foi escrito na Macedônia, como nós já vimos, durante a terceira viagem missionária de Paulo, pouco tempo depois de 1 Coríntios, alguns meses após. A data mais provável é 57 depois de Cristo. Os inimigos de Paulo em Corinto. Os nativos de Corinto foram os primeiros a causar grandes problemas ao apóstolo Paulo, provavelmente pela influência do paganismo e imoralidade e filosofias gregos. Como sabemos, Corinto sofria ali influência de diversas culturas, como nós vimos no estudo de 1 Coríntios. Embora essa não seja tão sistemática como as demais epístolas de Paulo, é possível organizá-la de maneira lógica. Basicamente, 2 Coríntios pode ser dividida em 3 seções principais. Nós já vimos no tópico 1 essas 3 seções, agora nós vamos esmiuçar um pouco mais essas 3 seções. Em 2 Coríntios, de 1 a 7, nós temos aí o ministério apostólico de Paulo. Paulo desfaz o ressentimento da igreja narrando suas lutas ministeriais. Defende suas ações, descreve o seu ministério e desenvolve o seu apelo. Em 2 Coríntios 8 e 9, nós temos aí a contribuição na igreja. Paulo incentiva a mordomia voluntária da igreja. Como foi dito anteriormente, ele cita lá o exemplo dos macedônios até com uma certa provocação para os coríntios, como forma de eles incentivar a eles novamente ofertarem à igreja de Jerusalém. Ele cita o exemplo de Cristo e o exemplo da colheita. Em 2 Coríntios 10 a 13, Paulo faz a sua defesa apostólica. Paulo confirma o seu apostolado. Recebeu o poder de Deus, pregou o evangelho, recebeu revelação e pregou com interesse. Paulo aí, ele coloca o tom pessoal dele nessa parte da carta, como era o relacionamento de Paulo com Deus. O ministério apostólico. Para defender o seu apostolado, Paulo decidiu descrever sua vida ministerial. Ele contou de maneira precisa sua própria fidelidade ao Senhor durante a carreira apostolar. Por isso nós vemos um tom muito pessoal, muito íntimo de Paulo com Deus nesta carta. A contribuição na igreja. O principal objetivo de Paulo, nesta parte da carta, foi incentivar os crentes de Corinto
a participarem com amor e alegria da contribuição para a obra do Senhor. Ele escreveu: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo aqui faz a sua defesa apostólica. Em sua defesa, Paulo escreve: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, no qual habitou para sermos ministros de uma nova aliança. O apóstolo Paulo qualifica Cristo de várias maneiras. Em 2 Coríntios 1:5, como Consolador. Em 2 Coríntios 2:14, Triunfante. 2 Coríntios 4:5, Senhor. 2 Coríntios 4:6, a Luz. 2 Coríntios 5:10, Juiz. 2 Coríntios 5:19, Reconciliador. 2 Coríntios 5:21, Substituto. 2 Coríntios 9-15, Doador de dons. 2 Coríntios 10:7, Dono de nós. 2 Coríntios 12:9, Poderoso. Tudo isso, irmãos, quando lermos 2 Coríntios, quando nós lemos 2 Coríntios, nós vemos que tudo que Paulo qualifica aqui é baseado no seu relacionamento com Deus. A saudação final consiste numa exortação para o aperfeiçoamento da igreja em face a tantos problemas. Paulo finaliza a epístola apelando para que a igreja seja unida. Bem, irmãos, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje, de uma forma bem rápida, bem sucinta, né? Nós transmitimos aqui para os irmãos alguns conhecimentos, algumas coisas que nós possamos aprender de Deus, que possamos estar sendo essa igreja unida e firmada na rocha que é Cristo. Vamos agradecer a Deus por esse estudo e que possamos estar meditando na sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo esse estudo. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar na tua presença, aprendendo de ti. Que a sua palavra seja firmada em nossos corações. Te agradecemos mesmo, ó Pai, por tudo. Obrigado, ó Deus. Amém.